Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite para cada um de vocês. Como é que vocês se encontram? Você está bem? Está? Muito bem. Que bom você estar aí do outro lado para escutar, para aprender coisas novas, né? E hoje nós vamos aprender no 6º ano sobre esse assunto aqui: liberdade de expressão versus discurso de ódio. Esse é um assunto que ele é abordado do 6º ano até o 9º ano. Então, vamos aprender hoje o que significa liberdade de expressão. Como na tela está mostrando aí para vocês, não confunda liberdade de expressão, não confunda discurso de ódio com liberdade de expressão, ok? Então a gente tem que ter o cuidado ao escutar, ao ouvir uma notícia e não confundir o discurso de ódio, que é aquele que é raivoso, que fere, que denigra a imagem, que machuca, e liberdade de expressão, que é totalmente. Todo mundo tem liberdade de expressão. O que significa isso? Liberdade de expressão. Você sabe o que significa? É a liberdade de se expressar. A liberdade que todo mundo tem que falar, dar sua opinião, criticar, elogiar. Isso é uma liberdade de expressão, que é diferente do discurso de ódio. Liberdade de expressão. Você sabe o que é liberdade de expressão? É a liberdade de pensamento, de se expressar, de expor suas ideias, desde que respeite as divergências. Então, liberdade de expressão, toda manifestação de pensamento, de crítica, etc. Agora, quando essa liberdade de expressão eu uso para desrespeitar o outro, denegrir a imagem do outro, aí não é mais liberdade de expressão. Aí já passa para ser o quê? Discurso de ódio. Nós não podemos confundir a liberdade, o direito que eu tenho de falar com o discurso de ódio que machuca, que denigra a imagem de alguém. Aí tem uma imagem que você está vendo e diz aí, ó: seu direito termina onde começa o do outro. Silêncio, o som perfeito para qualquer viagem. Meu irmão e meus queridos, aí tem seu direito termina. É verdade, isso é uma máxima, é uma máxima que de muito tempo é um ditado popular que diz: olha, o seu direito termina onde começa o direito do outro. Então, eu tenho o direito de falar até determinado ponto, mas determinado ponto para lá eu não tenho. Quando eu ultrapasso a linha, então nesse caso já é mais liberdade de expressão. Então, o meu direito termina quando começa o direito do outro. Bom, e essa liberdade de expressão, a pergunta tem apoio internacional? Tem de qual organização? Primeiro, a liberdade de expressão, ela é um direito universal que está na Constituição da Organização das Nações Unidas. E diz assim, ó: é um dos direitos fundamentais do homem. A carta começa logo dizendo: é um dos direitos fundamentais do homem. Que direito é esse? O direito de se expressar, de falar, de dar sua opinião. Ok? E diz: está respaldado pela Declaração Universal dos Direitos Humanos. É um respaldo, quer dizer, quem está se expressando, está falando, etc., está respaldado, ou seja, está sendo protegido pela pela Declaração dos Direitos Humanos. É um dos direitos da humanidade se expressar, de cada um de falar. O documento serviu de referência para a construção de constituição de vários países em todo o mundo. O direito universal dos direitos humanos, né? A Declaração Universal dos Direitos Humanos, na partezinha
que fala sobre direito de expressão, ela serviu de constituição para muitos países, né? Para muitos países colocar também esse artigo dentro da sua Constituição. É um direito que todo mundo tem. E no Brasil, a pergunta que você possa fazer é: e no Brasil há também esse direito? Será que aqui no Brasil também nós temos esse direito, como é resguardado pela Declaração Universal dos Direitos Humanos? Sim, né? A Constituição de 1988, de expressar nos dá o direito de expressarmos essas ideias e convicções, desde que não ferindo o direito legítimo de terceiro, quer dizer, de outras pessoas. E essa declaração, aqui no Brasil, na Constituição Brasileira de 88, ela está dentro do artigo 5º, né? O inciso 4º e o 5º aí, tá certo? Está aí. E o que diz respeito à liberdade de expressão, veja o que é que diz a nossa Constituição, no artigo 5, olha o que é que diz. É livre a manifestação de pensamento, sendo vedado o anonimato, quer dizer, é livre a liberdade de expressão, é livre o seu pensamento, o que você fala. Então, lhe dá esse direito. O 4º e o 5º diz: é livre a expressão de atividade intelectual, quer dizer, de pensar, de escrever, artística, de se expressar também com artes, na ciência, na comunicação, independente de censura ou licença. Então, na Constituição, no capítulo 5, tem esses 2 parágrafos que falam exatamente do direito que você tem, o direito que todo mundo tem de falar, de se expressar, o que você quiser, de artístico, pensamento, etc., né? E assim, nós vamos partir para o outro. Aí diz, discurso de ódio. E agora, meu? Discurso de ódio não é liberdade de expressão. Discurso de ódio não é liberdade de expressão. Alguém pode até dizer: não, mas eu tenho o direito de me expressar nas redes sociais, eu tenho o direito de falar o que eu quiser, o que eu pensar. Não, não é assim. Não é desse jeito. Você tem direito de se expressar, você se expresse, mas a partir do momento que você machuca alguém, denigra a imagem de alguém, com falsidade, calúnia, etc., aí não é mais liberdade de expressão. Chama-se discurso de ódio. Aqui. E o que é discurso de ódio? Aí nós vamos aprender. É a liberdade dada por algumas pessoas como justificativa para espalhar discurso de ódio pela internet. O termo se entende por aquilo que incita aos atos ofensivos e discriminatórios, como ataques racistas, homofóbicos e preconceituosos, dentro e fora da internet. Entendeu o que é discurso de ódio? É toda justificativa de discurso usando a liberdade de expressão para machucar alguém. Eu uso as minhas redes sociais, uso os meios disponíveis para machucar alguém, né? Isso é chamado de preconceito, para difamar com discursos racistas, ataques racistas, homofóbicos, preconceituoso, tanto na internet como fora da internet. Quais são as características de um discurso de ódio? O que é que mostra que aquilo ali é um discurso de ódio? Primeiro, é a violência verbal. O que significa violência verbal? São as palavras. Verbal é as palavras que são usadas, tanto escrita como oral. Intolerância, né? O que significa intolerância? É não aceitar as diferenças. Por exemplo, contra grupos motivados por preconceito. Que grupos são esses? São muitos que nós vamos ver agora há pouco. Então,
Nessa daí, o que prova que é um discurso de ódio é a violência verbal, o meio como eu uso as palavras e também a intolerância, não aceitar o outro como ele é. Quem são as maiores vítimas do discurso de ódio? Você sabe quem são? Vamos aprender? Então está aí na tela, mostrando aí as mulheres. Ela entra, né? As mulheres são vítimas do discurso do ódio. Grupos LGBTs, gordos ou gordas, pessoas com deficiências, imigrantes, nordestinos, negros, religiosos que professam suas crenças e outros grupos. Então, eis aí o foco das vítimas do discurso de ódio. Você vê uma imagem, você vê uma pessoa tal, e você, por ser o que ela é ou exerce, ninguém tem o direito de machucar, de denegrir. Respeito. Tudo começa com o respeito. E aí tem duas imagens. Uma, intolerância religiosa, né? Aí a intolerância religiosa é o que, gente? Crime. É crime. Então todo mundo, eu não sou obrigado a concordar com o pensamento de alguém. Eu não sou obrigado a aceitar a religião de alguém, mas no mínimo eu tenho que respeitar. Certo? Então aí diz, praticar, induzir ou incitar discriminação ou preconceito contra qualquer religião é crime. Ao lado, preconceito mata. Aí tem um rapaz ali com burrice que esse diz, né? Aí diz assim, falando uma placa que fala dizendo que gay não é normal, e o outro matando, é um incentivo para esse agir, para matar. Então, discurso de ódio. Então, abaixo também tem duas mãos, uma mão negra e uma branca, e diz: racismo não é opinião. Ok? Então, são três contextos em que mostra, são grupos que sofrem com preconceito, ou seja, com discurso de ódio. Onde mais encontramos esse tipo de discurso? Onde é que você encontra mais isso? Primeiro, em todo canto. Todo canto, talvez você já escutou um tipo de discurso de ódio, talvez na escola, talvez na sua casa, no seu bairro, na sua comunidade. Então, sempre alguém, muitas vezes, sofre um ataque de discurso de ódio. É aquele, por exemplo, o bullying que a gente pratica, que você possa praticar contra o seu coleguinha. Isso é um discurso também de ódio, né? Ele não gostou. Você acha que alguém gosta se colocando no lugar do outro? Você acha que ele gosta? Não, não gosta. Uma pessoa que sofre um ataque, né? Um ataque de discurso de ódio, você acha que ele gosta? Não, não gosta. O melhor é se colocar no lugar do outro. E você vai sentir a dor que o outro está sentindo. Ok? Aí diz, outra, principalmente, onde nós encontramos esse discurso de ódio? Aonde, gente? Principalmente na internet, ou seja, nas redes sociais. Nas redes sociais está assim, nós encontramos muitos, né? As pessoas que não toleram o pensamento do outro, não toleram o que o outro é, a religião, a orientação sexual, e denigre, machuca com palavras essa pessoa, né? Discurso de ódio. Estão entendendo agora o que é discurso de ódio? Aí, falar o que quer. Nem sempre é assim. A internet é lugar de liberdade de expressão e não de impunidade. Isso é verdade, né? Então é falar o quê? Nem sempre é assim, olha. A internet não é o lugar de nós
machucarmos o outro, denegrir a imagem do outro, de criticar o outro. Ok? Então, é um lugar de que a gente possa usar como meio de expressão, de pensamento, de palavras, etc. Esse é o local, né? E não para a outra prática do discurso do ódio. Como podemos combater o discurso do ódio? Você sabe como é que a gente combate esse mal? Primeira coisa, denunciando. Todo discurso de ódio, ele deve ser denunciado, porque aquela pessoa, ela deve pagar pelo que fez. E não venha me dizer que você tem o direito de se expressar. Não é esse direito. A partir do momento que você ultrapassou a linha, quer dizer, o direito do outro, ultrapassou o direito então do outro, então nesse caso já é crime. E outra, não compartilhando essas notícias. Às vezes você recebe uma determinada notícia contra alguém, ou sei lá, então você compartilha contra alguém. Então não compartilhe palavras, expressões, imagem que seja de discurso de ódio. Então você está combatendo. Está mostrando que você não concorda com aquilo. Se eu passo para outra pessoa, eu estou dizendo, então eu concordo com isso. Eu estou concordando com essa pessoa, ok? E outra, conscientizando outras pessoas. Então nós devemos conscientizar, como nós estamos fazendo aqui, como eu estou fazendo aqui para você, você deve repassar para outras pessoas o que é discurso de ódio e qual a diferença entre liberdade de expressão e discurso de ódio. Entendeu direitinho? Ok? Aí tem alguma... Agora nós vamos ver algumas expressões que são discurso de ódio nas redes sociais. São palavras assim, ó. Provou do seu próprio veneno. Pilantrona, ignorância e vagabundagem. Falta surra. Bandido bom é bandido morto. Por isso o Brasil tá desse jeito, cara de pau. Sempre defendendo lá malandro. Então isso aí são palavras não apropriadas. Aí são palavras de críticas a outras pessoas que machucam, que dói, que fere a outra pessoa. Não fisicamente, mas a alma, o coração. Né? Olha outra aí abaixo, gente, esse casal aí foi um dos casais que mais sofreram ataque nas redes sociais, né? O rapaz branco namorando uma moça negra, e esses aí sofreu muito ataque, está aí até dizendo, né? Ao lado está dizendo as palavras que denigram essa imagem. No outro lado tem, ó, nojo, negra, macaca, feia. Aí tem, pessoas como você deveriam estar atrás das grades e não nas redes sociais, seu racista e hipócrita. Então tem uma pessoa criticando, tem uma pessoa com discurso de ódio, olha, quando diz que Ludmilla é nojo, negra, macaca e feia, né? Falando de Ludmilla, e outra pessoa rebatendo, outra pessoa criticando com esse discurso de ódio. Então veja que ela começa assim, né? Alguém critica, outra pessoa defende, e outra pessoa vai com o seu direito, machuca mais ainda, outra vem e defende. Gente, as redes sociais não ficou para esse embate, né? Muito pelo contrário. Okay? Se você não concorda com a imagem, com aquilo, então passe, não repasse, etc. Não compartilhe, você lê, deixe para lá. Mas escrever palavras que machucam, isso é crime, ok? E abaixo tem outra aí, mais abaixo tem credo. Pronto, Thaís Oliveira, essa é uma atriz da Rede Globo. Essa também foi outra que recebeu uma enxurrada de crítica, né? Ela é negra, por sinal muito linda, e ela recebeu muitos ataques pelos seus cabelos, pela cor da pele, e aí está, né? Bom, você sabe o que é fake news? Já ouviu falar? Eu tenho certeza que você já escutou falar sobre fake news.
Então, fake news, dentro das fake news, também é discurso de ódio. Não deixa de ser discurso de ódio. Porque nada de bom nos fake news vem, não é verdade? Uma pessoa que divulga fake news significa que nesse fake news não tem nada aprovado pela outra pessoa. E aí também tem um rapaz, Felipe Neto, que atualmente nas redes sociais está sofrendo um ataque feroz, né, por sua posição política e falaram que ele era pedófilo. Então foi constatado que ele tinha, comprovado que aquilo ali era um discurso de ódio, que aquilo ali era um grande fake, né? Machucou a imagem dele, denegriu a imagem dele. E outras pessoas compartilharam, né? Sendo fake news, né? E aí também tem mais três, né? Falando sobre esse mesmo rapaz, Felipe Neto, nas redes sociais, do ataque feroz que ele sofreu de fake news, né? E aí tem falso, olha. A culpa da pedofilia é dessas crianças gostosas. Então, quem publicou disse que ele era a favor, ele era um pedófilo e que ele tinha publicado essa palavra aí embaixo. Mas ele nunca falou isso, certo? Isso é um discurso de ódio, isso é fake news. Okay? Foi comprovado que ele nunca falou isso. Então, tá vendo como é fácil de machucar outra pessoa? Só é inventar palavras falsas, só é inventar palavras, colocar a palavra na boca do outro, como vocês estão vendo, e machuca, denigre, e muitas vezes não tem mais como reparar aquele dano daquela pessoa, os danos, as causas que causou aquela pessoa. Tem mais aqui, ó. Discurso de ódio não é opinião. Discurso de ódio não é opinião. Discurso de ódio não é polêmica. Discurso de ódio nada mais é do que crime. Ok? Você não usa as palavras porque é sua opinião. Eu tenho o direito de dar a sua opinião. Você não usa as palavras porque é polêmico. Não. Mas discurso de ódio é crime. Certo? E ao lado tem assim, ó, Mafalda dizendo, viemos tomar a vacina contra o ódio. Existe essa vacina contra o ódio? Não existe, né? Assim como atualmente não existe a vacina para o coronavírus, o Covid-19, está para surgir recentemente, se Deus quiser, assim também não existe uma vacina contra o discurso de ódio. Ou existe? Qual seria essa vacina? Seria o quê? Seria nada mais do que o respeito. Eu respeitar a opinião do outro. Talvez essa seja a melhor vacina que você possa tomar, ok? Respeito ao próximo. E aqui tem a atividade que eu estou propondo para vocês. Complete a frase abaixo dando sua opinião. Aqui você vai dar a sua opinião, ok? O que é liberdade de expressão para você? Aí tem liberdade de expressão aí você escreve você escreve no primeiro aí para você o que você aprendeu por liberdade de expressão com suas palavras mesmo, ok? O segundo, você tem liberdade de expressão? Você acha que você tem a liberdade de expressão, sim ou não? Aí você diz. E o terceiro, para você, o que é discurso de ódio? Nós já aprendemos que é liberdade de expressão. E para você, no terceiro, o que você aprendeu? O que é discurso de ódio? E agora tem esses tipos de discurso de ódio. E diga se ele se dirige a que grupos, né? Então tem aí letra A, B, C. Então em cada um. Então abaixo você vai colocar você vai ler e você vai dizer abaixo de cada um qual é o grupo que está sendo atacado aí. O discurso de ódio está se dirigindo a que tipo de grupo, ok? Pronto, cada um desses aí
Ao lado, abaixo, vocês vão dizer os tipos de discurso de ódio que essas pessoas estão sendo atacadas, ok? Quais são os grupos? Talvez seja os homossexuais, talvez seja a religião, talvez seja os negros. Então você vai colocar aí, ok? Bom, pessoal, é isso. Terminou a nossa aula de hoje e foi muito bom estar com vocês, certo? Muito obrigado por ter participado deste momento e que faça a tarefazinha e que até mais. Fique com Deus, ok? Tchau.